de saber que o apóstolo Paulo, chamado por Jesus Cristo de Nazaré, conhecido por Yeshua HaMashiach, que é o nome de Jesus hebraico, o que eu costumo sempre dizer, que não é porque nós somos fiel a Deus que nós não vamos passar por luta. Não é porque nós somos fiel ao Senhor no dízimo, nas ofertas, na palavra, na obediência, que nós não vamos passar por tribulação. Eu me lembro muito bem de um homem chamado Jeremias. Jeremias, meu irmão, ele pregava a verdade, estava no centro da verdade de Deus. Ele estava fazendo a vontade de Deus, mas foi um homem que ele tomou um tapa no seu rosto. Ele foi um homem que, quando ele falava algo, as pessoas zombavam da sua cara. Ele foi um homem que ele foi trancado por 2 vezes e jogado na lama dentro de uma cisterna. Eu me lembro também de um homem chamado Davi. Ele passou uma grande perseguição na sua vida, não porque ele estava fora da vontade de Deus. É porque Deus ele tinha um projeto tão grande na vida dele, que ele iria se assentar no maior trono de Israel que havia naquela época. Então ele passou 14 anos sendo agora perseguido por um homem chamado Saul. Saul tentou matar ele de várias formas, várias vezes. Mas como diz Charles Spurgeon, o maior segredo de Davi era não devolver lança. Quando ali Saul jogava a lança nele, ele não devolvia a lança de volta para ele. Quando eu falo em não devolver lança, eu estou falando não devolver palavras que vêm na nossa vida. Quando eu falo em não devolver lança, eu estou dizendo quando as pessoas nos maltratam, nós pega e faz o bem por ela, não maltrata ela da maneira que maltrata nós. Eu estou dizendo de não devolver lança quando as pessoas ela lança a maldição, fala que nós não prestamos, mas nós olhamos para ela e dizemos, eu amo você. Aleluia. Quando eu falo de não jogar lança, eu estou falando disso. Quem não se lembra também um homem chamado José. José ele teve um sonho com 17 anos, contou para os seus irmãos. Os seus irmãos interpretou. Ele disse, e também o teu pai interpretou. Falou, eis que esse sonho que você sonhou, os seus irmãos se curvando, eu e a sua mãe se curvando. O teu pai guardava tudo dentro do teu coração. Mas ele tinha que passar um processo. Ele foi vendido, foi para a casa de Potifar. Depois da casa de Potifar foi para o cárcere porque foi fiel. Mas porque ele foi lá para a casa de Potifar, porque ele foi fiel a Deus. Então nem tudo que acontece na nossa vida porque nós somos fiel ao Senhor. Tem coisas que acontecem na nossa vida é porque Deus ele está provando, porque ele quer colocar nós em algum lugar. Aleluia. Quem não se lembra também de João Batista? Jesus olhou para João Batista e falou, esse daí é o maior profeta que existe. 6 meses só, pastor. A Bíblia fala que 6 meses só ele ficou na terra, mas Jesus falou, é maior profeta. Quantos profetas na Bíblia passaram mais de 40 anos profetizando e Jesus não disse que era o maior? Quantos profetas na Bíblia que passaram cerca de 30 anos profetizando, Jesus ele não falou que era o maior, mas João Batista cerca de 6 meses só profetizando, Jesus ele falou, é o maior profeta. Porque ele se separava mais para Deus do que ficava com os homens. Ele ficava mais do lado de Deus do que com os homens. A minha geração quer passar mais tempo com os homens do que com Deus. A minha geração quer passar mais tempo na internet do que ficar com o Senhor. É por isso que ele foi o maior profeta. Qual foi o final dele? Arrancaram a cabeça dele e colocaram dentro de um prato. Por quê? Foi infiel? Não, porque foi fiel até a morte. Aleluia. Aleluia. Que nós passamos por prova. Não é porque nós estamos no pecado que nós estamos passando por luta, é pela fidelidade. Aleluia. Colocar a cabeça de João Batista no prato, mas é melhor a cabeça do profeta no prato do que comer do prato do pecador. Eita Deus. Jesus também, querido. Olha a vida de Jesus. Jesus a sua vida inteira foi maltratado. Jesus a sua vida inteira foi perseguido. Foi chamado de demônio, foi chamado de Beelzebul, foi chamado de doido, foi chamado de cubilão, beberrão. Quantas pessoas também assim na nossa vida. Eu já fui chamado de tudo, irmão, nessa terra. Eu já fui chamado, falaram que eu saía com mulher casada. Já chamaram de prostituta, já chamaram eu que era um demônio que me usava. Mas olha eu aqui, olha você aí. Aleluia. Aonde nós estamos hoje? Você acha, pastor, se nós éramos motivados ou movidos pela carne, nós ia estar numa madrugada dessa? Não.
Já me chamaram de metido, irmão. Já saí daqui de São Paulo, eu fui lá pro interior com um amigo meu que ia pregar. Chegamos lá, pastor, era só pessoa humilde, mas Deus curou, libertou, salvou. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. E muitas pessoas falam que nós é metido, irmão, que nós só ficamos no lugar. Não, irmão. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está no meio. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Não foi diferente com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo, como varão, foi dito que ele estava em Antioquia, se preparando. Ele foi começar a pregar no começo do teu evangelho. Sabe o que os discípulos fizeram? O discípulo falou: aqui você não vai pregar, não. Aqui você não prega em Jerusalém, porque aqui ninguém confia em você ainda. Aqui ninguém dá crédito para você. Era assim que Deus ele gosta de fazer. E sabe o que ele fez? Ele foi lá para o deserto da Arábia. Ele ficou 3 anos no deserto e disse: ninguém quer eu aqui em Jerusalém, eu vou para o deserto. Ele foi para o deserto, ficou no deserto 3 anos. Quando ele saiu do deserto, ele foi de volta para Tarsis, para a sua casa. E quando ele chega na tua casa, ele começa a ficar fazendo tenda há 14 anos. Ninguém queria que ele pregasse. Sabe quanto tempo ele ficou sem pregar? 14 anos. Mas depois Bernabé, ele foi atrás de Paulo. E quando Bernabé foi atrás de Paulo, bateu na porta da casa dele e diz para ele: vamos, Paulo, porque Deus ele tem uma obra na tua vida. Bernabé no hebraico significa filho da consolação. Filho da consolação vem da palavra Espírito Santo de Deus. Ou seja, os discípulos não acreditaram, mas o Espírito acreditava em Paulo. Aleluia, quem sabe nós estamos aqui hoje. Tem um bocado por aí que não acredita, mas o Espírito acredita. Aleluia. Porque quando o Espírito ele olha para nós, ele não olha nosso passado nem o nosso presente, ele olha o nosso Glória a futuro. Deus. Aleluia!